Fala pessoal, tudo bem? Se você, assim como eu, já comprou alguma coisa pela internet que parecia uma ótima coisa na foto e foi uma decepção na vida real, com a multimídia de carro isso acontece todo dia e quase sempre pelo mesmo motivo. Não porque o produto é ruim, é porque a pessoa comprou sem saber o que precisava verificar antes. Hoje eu vou te mostrar os 5 erros que fazem a maioria das pessoas se arrependerem depois de comprar uma multimídia para o carro. E no final também eu vou te dar um bônus, vou te indicar 3 únicos modelos que eu colocaria no meu próprio carro depois de pesquisar tudo isso. E o primeiro erro que é muito comum é comprar o tamanho errado para o seu painel. Esse é o erro que mais acontece e é o mais caro. A pessoa vê uma tela de 9 polegadas, acha linda, compra e quando vai instalar a tela não entra no painel. Por quê? Porque existem dois tipos de tamanho de espaço no painel do carro, o 1 DIN e o 2 DIN. Pensa assim, o 1 DIN é como uma fenda estreita de uma faixa só no painel. Parece o espaço de um rádio antigo bem fininho. Carros que geralmente têm um DIN são os mais antigos. O Gol Quadrado, Uno, Celta, Palio, da geração antiga. A maioria dos carros fabricados antes de 2005. O 2 DIN é o espaço duplo, o dobro de altura. É o retângulo maior que você vê nos painéis modernos. HB20, Onix, Gol G5 e G6, Sandero, Fiesta, praticamente todo carro fabricado a partir de 2005. Todas as multimídias de 9 polegadas que existem no mercado hoje são 2 DIN. Se o seu carro é um DIN e você comprar uma de 9 polegadas, ela não vai entrar no seu painel. E como descobrir qual é o seu? Abre o YouTube e pesquisa o nome do seu carro, mais a palavra multimídia. Em menos de um minutinho você descobre o padrão do seu painel, então não pule esse passo. Comprar o tamanho errado é prejuízo garantido. Segundo erro aqui é comprar uma multimídia com 2 GB de RAM. Esse erro é bem traiçoeiro porque ele não aparece na hora da compra, aparece 2 ou 3 meses depois. Então pensa assim, a RAM da multimídia é como uma rodovia, quanto mais faixas, mais carros passam ao mesmo tempo, sem travar o trânsito. 2 GB de RAM é uma rodovia de faixa única. No começo funciona porque o movimento é leve, mas com o tempo o Waze, o Spotify e o CarPlay tentam passar ao mesmo tempo. E o engarrafamento começa, a tela trava, o sistema reinicia, o CarPlay cai e quando você percebe o problema já passou o prazo de devolução. O travamento não vai começar no primeiro dia, começa no segundo mês, no terceiro, quando você já esqueceu que podia devolver. Em 2006, o mínimo aceitável é 4 GB de RAM. Abaixo disso, na minha opinião, é dinheiro jogado fora. O terceiro erro aqui é comprar multimídia sem verificar a moldura antes. Esse erro não impede a instalação, mas gera dor de cabeça e gasto extra desnecessário. A moldura é a peça de plástico que faz o acabamento entre a tela nova e o painel do seu carro. Sem ela, a tela fica solta e o acabamento fica horrível. O erro acontece assim, a pessoa compra a multimídia animada, chega o produto, aí vai pesquisar a moldura, descobre que a moldura para o modelo do carro dela é difícil de achar, ou compra a moldura errada e o acabamento fica torto. A solução é bem simples e leva apenas 2 minutos. Antes de fechar o pedido da multimídia, abre o Mercado Livre e pesquisa o nome do seu carro mais a palavra moldura. Se encontrar disponível, já adiciona no carrinho junto com a multimídia e aí você já paga um frete único e entrega junto. E às vezes nem paga frete. A instalação sem surpresa e se não encontrar a moldura para o seu carro antes de comprar a multimídia, pesquisa mais antes de fechar o pedido. Melhor demorar um dia a mais para pesquisar do que comprar e ficar sem a peça certa. Comprar Android barato achando que vai rodar tudo. A descrição parece perfeita. Android, Wi-Fi, GPS integrado, Spotify, YouTube. A pessoa compra animada achando que tudo vai funcionar igual um tablet novo. Chega a multimídia, instala e a realidade é outra. O YouTube trava na metade do vídeo, o GPS demora 3 minutos para abrir, o Spotify some quando você abre o Waze junto e o sistema congela do nada. Isso não é defeito do produto, é o processador fraco que não aguenta o peso dos aplicativos modernos. E aqui entra o ponto que o erro 2 não cobre. Não basta você ter 4 GB de RAM se o processador for fraco. É como uma rodovia de 4 faixas com limite de velocidade de 20 km por hora. Espaço tem, mas a velocidade não acompanha. O mínimo aceitável em 2026 é o processador octa-core, e octa-core significa 8 núcleos processando ao mesmo tempo, contra apenas 4 núcleos de um quad-core. Na prática, Waze aberto, Spotify tocando, CarPlay conectado,
tudo ao mesmo tempo sem engasgar. Então, antes de comprar qualquer multimídia Android, verifique essas duas informações na descrição do produto. 4 GB de RAM e octa-core, se não tiver as duas, passa para o próximo. E daqui a pouco eu te mostro os 3 modelos que eu recomendo para não cair em nenhum desses erros. Então fica até o final. Não verificar se o seu carro tem painel integrado. Esse é o erro mais caro de todos e o menos falado. Alguns carros modernos têm um painel integrado. E o que significa isso? Significa que o rádio original não fica num buraco separado do painel. Ele faz parte do design do painel inteiro como se fosse colado ali. Exemplos de carro com esse painel integrado: Fiat Argo, Fiat Cronos, Chevrolet Tracker, alguns modelos da Toyota Corolla mais novos. E nesses carros, instalar uma multimídia universal exige uma moldura muito específica. Em alguns casos não é possível instalar sem perder funções do carro, como o computador de bordo, o controle de ar-condicionado pela tela ou os alertas do painel. Como verificar antes de comprar? Pesquisa no YouTube o nome do seu carro mais as palavras instalar multimídia, e se aparecer gente instalando sem problema, perfeito. Se aparecer nos comentários falando em perda de função ou moldura impossível de achar, pesquisa mais antes de comprar. Esse erro não tem devolução fácil, porque o problema não é a multimídia, é a compatibilidade com o carro. E agora os 3 modelos que eu recomendo para você não cometer nenhum desses erros. Começando por um modelo básico aqui, a gente tem um MP5 Plus 9 polegadas, custando ali R$ 750. Para quem quer o essencial funcionando sem complicação, CarPlay e Android Auto sem fio, GPS, música, câmera de ré e câmera frontal já incluídas no preço. Um ponto importante, ela não tem Android instalado, então ela não tem RAM para travar, não tem processador para sobrecarregar, então ela liga na hora, conecta na hora, funciona na hora. O CarPlay dela funciona bem no dia a dia para a grande maioria das pessoas, e para quem usa o carro para ir e vir, essa resolve tudo por R$ 750. O link dela vai estar na descrição, com loja verificada. Indo para o modelo intermediário, o HT9864CA, 4 GB de RAM, custando R$ 951 com 38 centavos. Para quem quer Android na tela, baixar o aplicativo direto nela e não quer aquele travamento chato. Ela tem 4 GB de RAM e o processador octa-core, e são exatamente as duas especificações mínimas que eu falei no erro 2 e no erro 4. Ela tem também a tela QLED de 9 polegadas, uma imagem muito nítida mesmo batendo com o sol direto no painel, um Android 13 nativo, CarPlay e Android Auto com fio e sem fio, 60 watts de potência sonora por canal com saída dedicada para caixa de som e amplificador, e câmera de ré e câmera frontal. O link dela também vai estar aqui embaixo em loja verificada. E agora no modelo Premium a gente tem a Pioneer DMH, custando de R$ 2.400 para quem não quer correr nenhum risco. Ela tem um CarPlay e Android Auto licenciados diretamente pela Apple e pelo Google. Então, quando a Apple lança a atualização do iOS, a Pioneer atualiza junto, sem risco de perder a função. Tem também 3 saídas de sinal externo para amplificador e caixa de som no porta-malas, um suporte oficial da Pioneer Brasil com atualizações do sistema por anos. É uma marca com décadas no mercado automotivo, então você compra hoje e tem um suporte garantido por muito tempo. Os links dos 3 vão estar na descrição, separados ali por modelo em lojas verificadas, e comprando pela internet você tem até 7 dias para devolver se você não gostar do produto. Espero que esse vídeo tenha evitado que você cometa um erro, ou se você já cometeu algum erro aqui, também comenta aí embaixo, ou se tem algum que eu esqueci de mencionar. Até a próxima, falou!